eu sou o professor Giovanni José da Silva, sou da Universidade Federal do Amapá, licenciado, mestre, doutor e pós-doutor em História e também especialista e pós-doutor em Antropologia. Eu sou responsável pelo módulo número 6, Ensino e Educação Indígenas, do nosso curso de especialização Mundos Nativos. Ao iniciarmos o nosso módulo número 6, eu tenho algumas perguntas para as quais vocês devem estar preparados para enfrentar, todas elas relacionadas à temática indígena. Então, a primeira coisa importante a ser dita é justamente que nós vamos tratar a temática indígena e não a questão ou o problema indígena. Faz uma diferença enorme tratar a temática como tal e não como uma questão ou um problema. É muito comum nós ouvirmos professores e alunos dizendo nas escolas que há uma questão indígena. Bom, se há uma questão, ela é vista como um problema e, no nosso caso, isso não existe. Não há um problema indígena a ser resolvido. Então, nós vamos tratar da temática indígena na escola e, para isso, nós temos que nos perguntar como é que nós fomos educados dentro das escolas e também fora delas para encarar, para enfrentar essa temática. As respostas podem ser variadas, mas elas têm muita coisa em comum. Por exemplo, todos nós, ou quase todos nós, passamos por rituais pedagógicos, os mesmos rituais pedagógicos. Todos eles ligados ao 19 de abril, muitos de nós fomos pintados com rabiscos em nossos rostos, tivemos a ideia infeliz de associar a temática indígena a um índio genérico, que falava o tupi ou o tupi-guarani, que morava em oca, que dormia em rede e que adorava elementos da natureza. Então, essa ideia de que o indígena ele é um índio genérico não está mais condizente com a atual situação do ensino de história indígena no nosso país. E isso por várias razões. Desde a década de 70 do século XX, os indígenas passam e passaram por muitas transformações em seu cotidiano devido aos contatos. E mais do que isso, eles hoje, como há 20, 10 anos atrás, ocupam espaços, lugares sociais que antes lhes eram proibidos. Por exemplo, as universidades. E tudo isso mexe, claro, com o nosso imaginário a respeito de quem são os índios, ou melhor, como eu costumo dizer, quem são os indígenas. Quando a gente fala de índio, a gente está se referindo ao vocábulo criado pelos primeiros exploradores, conquistadores europeus, como Cristóvão Colombo e seus homens que aportaram a América em 1492. É claro que eles não estavam chegando às Índias como eles pensavam. O vocábulo ficou, ele é usado até hoje e, inclusive, ele é ressignificado pelas próprias populações indígenas. Quando nós falamos em indígena, nós estamos nos referindo a uma palavra que vem do latim. Embora ela se pareça com índio, ela nada tem a ver com o índio. Indígena é uma palavra latina que significa de casa, originário da terra. E, portanto, é mais adequada para ser utilizada nesse nosso módulo, que é o de número 6. O nosso objetivo aqui é orientar todos vocês na perspectiva de que o ensino e a educação indígenas se fazem hoje dentro e fora das aldeias e que muitas populações indígenas vivem, inclusive, em áreas urbanas. A ideia de um índio morando em ocas, adorando tupã, jaci e dormindo em redes, ela não deve ser esquecida, mas ela pode e deve ser problematizada. Ou seja, nós não podemos mais continuar veiculando nas nossas escolas ideias que são do 19, do 17, do 18, enfim, de séculos passados. Não é isso, inclusive, que as populações indígenas desejam. Elas desejam ser mais bem conhecidas, desejam ser respeitadas e, mais do que isso, valorizadas. Elas representam um patrimônio histórico, cultural, artístico de todo o nosso país. Eles não querem mais ser vistos como estorvo ou como um entrave ao progresso. As populações indígenas no Brasil hoje, são mais de 250 etnias diferentes, elas desejam participar da vida nacional.
Porém, diferentemente do que ouvimos ultimamente na televisão, no rádio, na internet, os índios não querem ser como nós. Eles não desejam isso simplesmente porque eles não podem ser como nós, não indígenas. Eles fazem parte de culturas específicas, eles as vivem cotidianamente e, portanto, estão muito longe dessa ideia de que eles almejam um dia deixar de ser indígenas. E o que eles querem, na verdade, é participar conosco da vida, dos problemas da sociedade brasileira. E isso, claro, sendo respeitados. Esse é o objetivo maior do nosso módulo número 6. Nós temos que pensar aqui nas teorias que nós vamos utilizar para pensar as presenças indígenas em pleno século XXI. Nada de ideias como identidades cristalizadas ou mesmo de situações em que os indígenas devam apresentar sinais, características, línguas originárias desde o século XVI e de antes do século XVI. Na verdade, as populações indígenas passaram por mais de 500 anos de contato e, portanto, sofreram transformações profundas. Essas transformações não fizeram com que essas populações deixassem de ser indígenas ou que elas se tornassem mais ou menos. O que acontece é que o contato provocou transformações, mudanças, também ocorreram permanências, continuidades, e a nossa tarefa, a dos estudiosos, como vocês que estão realizando esse curso de especialização, é justamente verificar em que medida essas continuidades ou permanências se fazem presentes, em que medida elas auxiliam na manutenção, na preservação de identidades étnicas e em que medida o contato com suas bruscas, muitas vezes, transformações permitiram a essas populações continuarem sobrevivendo, ainda que com muitas dificuldades. Essa sobrevivência, quando se fala em populações indígenas, ela é sempre física, mas também é cultural. Então, uma coisa não se dissocia da outra. Sobreviver não significa, para os indígenas, simplesmente estar vivo. Vai além disso, significa também, e mais importante do que a própria sobrevivência física, é a sobrevivência cultural, ou seja, dos valores, dos costumes, das tradições que marcam as identidades dos grupos. Por essa razão, eu escolhi pelo menos 6 temas de trabalho com vocês. O primeiro deles, as teorias decoloniais e decolonizantes da educação. Então, eu parto do princípio de que, para se estudar essas populações que estão há tanto tempo em contato conosco e não deixaram de ser o que são ou o que foram, nós precisamos de teorias diferentes das comumente utilizadas, como, por exemplo, as teorias europeias ou as que vêm dos Estados Unidos. Daí porque nós não vamos falar mais de aculturação. Não existem populações aculturadas, ou seja, populações indígenas que deixaram sua cultura de lado e foram absorvidas pela cultura do homem branco e, portanto, já não são mais ou já não são quase mais indígenas. Isso é uma falácia, é uma fala falaciosa, porque, na verdade, o que aconteceu é que, mesmo com tanta transformação, não se deixa de ser indígena dessa maneira. É aquilo que uma antropóloga famosa, ela é de origem portuguesa, mas já hoje brasileira, Manuela Carneiro da Cunha, diz que uma cultura ela pode se reduzir a quase nada, mas existe nela algo que é irredutível. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva de que nós estamos trabalhando com culturas que, embora muitas vezes sejam residuais, elas são irredutíveis na sua forma de ser e de acontecer. Bom, o segundo assunto a ser tratado por nós nesse módulo é o de educação indígena, educação para indígena e os processos próprios de aprendizagem. Então, primeiramente, uma diferença radical entre o que é educação indígena, ou seja, aquela que se faz nas aldeias, entre os familiares, que passa de pai para filho, de avô para neto, e
a educação para indígenas, uma educação formal que se realiza sobretudo nas escolas. Além disso, nesses processos próprios de aprendizagem, nós vamos aprender muita coisa com os indígenas que pensam e fazem educação de uma maneira muito diferente daquela que os não indígenas, eu prefiro esse termo ao termo branco, do que os não indígenas fazem e pensam também. Um exemplo é que entre nós, não indígenas, há um pensamento de que você fala, a criança ouve e ela automaticamente aprenderia. Ora, isso também não procede. Nós sabemos que muito do que se fala numa sala de aula é esquecido, é propositalmente esquecido, obliterado pela criança. Num processo próprio de aprendizagem, um professor indígena com uma educação indígena, ele vai procurar, sobretudo, mostrar para a criança com exemplos, fazendo, para que ela possa, primeiramente, imitá-lo, mas depois se apropriar daquela imitação e fazer do seu próprio jeito, mas com resultados semelhantes, por exemplo. Aí reside uma diferença muito grande. Se fala menos numa sala de aula com crianças, adolescentes e jovens indígenas. E se faz mais e se pratica mais. Até porque estamos falando de culturas que estão calcadas na oralidade e tratam a memória como um componente muito importante na preservação de suas próprias histórias. O próximo tema com o qual nós vamos lidar é justamente o da memória, da tradição, das oralidades e da performance. Não é possível imaginar uma educação indígena que não se faça por meio das tradições. Aquilo que define, ou que os antropólogos chamam de sinais diacríticos, ou seja, são os sinais da diferença. Uma criança indígena, ela aprende desde o nascimento que há padrões de comportamento, de conduta, de ética, que marcam profundamente a identidade do povo ao qual ela pertence. E isso, é claro, se comunica sobretudo através da língua, mesmo quando essa língua é a portuguesa. Nós temos hoje um pouco mais de 250 etnias indígenas no Brasil e 180 delas ainda falam uma língua diferente da língua portuguesa. É claro que houve um processo aí de perdas, de extinção de línguas, mas isso não torna, como eu já disse aqui anteriormente, os indígenas menos indígenas por essa razão. No quesito memória, nós temos que pensar o quanto ela é importante, o quanto a memória dos anciãos e anciãs é importante para a continuidade de determinado grupo, de como esse grupo se faz e se refaz continuamente no tempo por meio da memória. Uma memória que carrega as tradições do grupo, que, como eu já disse, carrega valores e que é importante para a manutenção da coesão grupal. E, claro, estamos falando de sociedades, muitas delas ágrafas, que sequer ainda têm a sua língua grafada, escrita, e, portanto, se apoiam, sobretudo, nas oralidades. E não é simplesmente falar. Por isso, nós também vamos estudar as performances, a performance, como algo importante, né? Um jeito de falar, um jeito de se colocar, um jeito de falar não só com a boca, com a voz, mas também com todo o corpo. E isso é muito importante para as diversas comunidades que nós temos pelo Brasil todo. Sempre me perguntam, há indígenas inclusive no Distrito Federal? Sim. Há indígenas nos 26 estados da Federação Brasileira e também no Distrito Federal. Não há um estado brasileiro hoje sem a presença de indígenas. O próximo assunto que vai ser tratado por nós é justamente a história indígena no ensino de história. E aí eu recupero a minha fala inicial, quando eu perguntei a vocês como é que vocês foram educados para compreender a temática indígena. Ora, nas nossas escolas, os indígenas aparecem no que eu chamo de cenário de descobrimento. Então, eles estão lá como que esperando os portugueses,
Os portugueses chegam, tomam posse do Brasil para o rei de Portugal e os indígenas vão desaparecendo. A criança que lida com essas narrativas, ela fica imaginando que índio é coisa do passado, né? Os verbos presentes nos livros didáticos se referem aos indígenas dessa maneira. Eles pescavam, eles caçavam, eles dormiam em redes. Então, tudo isso constrói uma ideia de que o indígena pertence ao passado e não ao presente e muito menos ao futuro do Brasil. Finalmente, e não é para encerrar, nós vamos tratar das perspectivas políticas da educação escolar indígena. É fato, isso é notório, as populações indígenas hoje que convivem conosco, que estão nos bancos das universidades, elas conquistaram o direito a uma educação com processos próprios de aprendizagem. Aqui em Minas Gerais, nós temos diferentes populações hoje, diferentes populações indígenas, que tratam da educação a seu modo. Nós podemos ter como exemplos os Chacriabá, os Krenak ou os Machacali. Cada um desses grupos, ou povos, ou sociedades, não vou chamá-los de tribos. Tribo é um termo criado pelo colonizador para apagar as diferenças. Então, nós não vamos tratar aqui de tribos. Esses diferentes grupos, eles criam, cada qual a sua forma, a sua maneira, jeitos de se fazer educação, levando sempre em consideração as tradições do grupo e também as formas como esses grupos se relacionam entre si e com os não indígenas. Nós ainda vamos conversar um pouco, nessas nossas videoaulas, sobre temas de pesquisa a serem tratados no âmbito do ensino e da educação indígenas. E, claro, eu vou dar uma atenção especial à educação dos povos indígenas em Minas Gerais. Aqui há um processo muito interessante de inserção de populações indígenas no meio universitário, em curso de licenciatura, e esses professores, atualmente, muitos deles já terminaram a graduação e já se encaminham para a pós-graduação, pensando maneiras diferentes de se fazer a educação nas aldeias e também fora delas. Finalmente, e para não encerrar a nossa conversa, eu chamo a atenção aqui de todos nós para algo que nós devemos nos perguntar. Por que as populações indígenas ficaram tanto tempo alijadas da nossa própria história? Se existe hoje uma história indígena, ela acontece há pouco menos de 30 anos. E isso porque, até então, a própria disciplina História tratava essas populações como objetos de estudo da antropologia. Nada mais do que isso. Ocorre que os indígenas hoje estão em todos os lugares, inclusive no nosso Congresso Nacional, com a eleição de uma mulher indígena como deputada. Ou seja, não podemos escapar a essa realidade. E longe de querer ser como nós somos, o que eles desejam de verdade é ocupar espaços para mostrar quem eles são, quem eles foram e o que eles desejam ser. Sobretudo, eles desejam ser respeitados. E uma parte importante do nosso curso será dedicada justamente a isso, ao respeito, à história e também à trajetória no tempo e no espaço dessas populações.